Estou aqui para mais uma madrugada fria de estudos da Palavra de Deus com vocês. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco. Agora está fazendo por volta de entre 12 e 14 graus, em um fim de agosto bem frio, aqui no alto das montanhas, onde estou residindo atualmente, e é uma alegria podermos mais uma vez estudar a Bíblia juntos, eu aqui desse lado, você aí do outro lado da tela, me acompanhando onde quer que for. Que Deus abençoe a você e a todos vocês que agora estão ligadinhos aí comigo. O estudo de hoje tem como título a Reforma do Sábado, é o estudo 104 já, e ele é composto por 21 perguntas e respostas, se eu não me engano, creio que é isso. E antes de darmos início, eu convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para orarmos ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, louvado seja o seu glorioso nome e também o do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pois mesmo em uma manhã tão fria como esta, o Senhor me concede o privilégio, a oportunidade de poder fazer mais esse estudo da Tua Palavra. E peço, Senhor, que esteja com os nossos telespectadores, para que sejam ricamente abençoados, Senhor, por mais este conteúdo de estudo, assim como foi o anterior, ó Pai. Que o Senhor ilumine a mente de todos, para que compreendam. É bem verdade, Senhor, que muitos não vão nem assistir esse vídeo, e outros assistirão para criticar, para ver algo a ser questionado, mas eu te agradeço porque sei que alguns sinceros, mesmo que poucos, vão entender e vão, com a força que o Senhor lhes concede, buscar observar os teus mandamentos como o Senhor pede que nós façamos. Portanto, Senhor, eu peço que ilumine nossa mente através de teu divino Espírito, para que compreendamos o assunto que será estudado agora. Eu te peço e agradeço essas bênçãos, confiados não nos meus méritos, porque eu não tenho nenhum, sou falho e pecador, mas confiado nos méritos de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos aí dar início, ao nosso estudo propriamente dito. É o estudo A Reforma do Sábado, estudo de número 104. E a primeira pergunta diz o seguinte: que espécie de culto diz Cristo resultar das doutrinas baseadas em preceitos de homens? É uma pergunta muito séria essa, e eu quero que você preste bastante atenção na resposta. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, versículo 9. Então a adoração que as pessoas prestam a Deus, baseada em preceitos dos homens ou em coisas que Deus não ordenou, é uma adoração vã. Deus não aceita. Não adianta nem você fazer. É uma adoração vã. Eles estão adorando a Ele de forma vã. Pergunta 2. Que mandamento disse Cristo haverem os fariseus invalidado com seus ensinos? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Mateus 15, 4 e 5.
Então eles estavam desonrando seus pais, tirando deles o sustento necessário na sua velhice, que eles deveriam dar a eles, enviando esses recursos para outros fins, para a sua própria ganância, né? Hoje, será que não está sendo diferente? Muitos não estão invalidando outros mandamentos aí, baseado em tradições, costumes, no próprio egoísmo. Vamos para a pergunta 3. Qual foi o resultado desse procedimento? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15, verso 6. Pelo oferecimento ou dedicação de propriedade ao serviço do templo, ensinavam eles que a pessoa podia libertar-se dos deveres contidos no 5º mandamento. Então essa que foi a deturpação daquele tempo, né? Que eles estavam praticando, devido aí a essa dureza de seus corações. Pergunta 4. Que pergunta fizeram os discípulos a Cristo logo depois? Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Mateus 15, versículo 12. Os discípulos perguntaram para Jesus. Vamos ver o que lhes respondeu o Salvador. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 13. O que é verdade quanto ao 5º mandamento é o também para cada um dos demais. Se pela tradição os homens invalidam qualquer dos outros mandamentos de Deus, as palavras de Cristo aos fariseus a eles se aplicam. Tornam-se culpados de invalidar o mandamento de Deus e de instruir um culto vão. Tá certo? Então hoje, devido à tradição aí da observância do domingo, muitos estão invalidando o mandamento de Deus. Outro mandamento que é largamente invalidado pelas pessoas é o 7º mandamento: não adulterarás. Pela tradição aí da oficialização do divórcio, né? Muitas pessoas estão invalidando o 7º mandamento. Estão casando aí 2, 3, 4, 5 vezes. Outros tantos aí famosos aí, né? Como Fábio Júnior e a Gretchen, casaram mais de 20 vezes. Todas essas coisas são costumes, são tradições baseadas não nos mandamentos de Deus, mas baseadas no egoísmo humano, no egoísmo e na carnalidade humana. Essa que é a verdade, né? Não estou condenando essas pessoas que eu citei. Se elas se arrependerem, se voltarem para Deus e cessarem com as suas transgressões, serão salvas. Mas até mesmo no meio evangélico, quantas e quantas pessoas aí estão se divorciando, casando novamente, como se fosse a coisa mais normal, por causa da tradição, dos costumes, do egoísmo. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Quando e por quem foi o sábado instituído? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 11. Durante vários estudos eu tenho citado esse verso. E é importante que a gente repita isso aqui, para que isso entre, fique fixado na mente das pessoas. Justamente porque o povo esqueceu que isso aqui deve ser observado. Por isso que o mandamento diz: lembra-te. Isso tem uma aplicação primária para o povo de Israel, que foi escravizado no Egito e esqueceu de guardar esse dia, até mesmo porque eles não podiam guardar porque eles eram escravos, mas quando Deus os libertou, Ele ordenou a eles que eles lembrassem de observar esse dia. E tem uma aplicação secundária também para o nosso tempo, porque o povo hoje, em nossos dias, esqueceu de observar esse mandamento. Tá certo? Vamos para a pergunta 7. Quem pretende haver estabelecido a instituição do domingo? Pergunta: possui a Igreja Católica poder para fazer quaisquer alterações nos mandamentos de Deus? Vamos ver a resposta. Em vez do 7º dia e de outras festividades indicadas pela velha lei, a Igreja prescreveu fossem apartados para o culto divino os domingos e os dias santos. E estes somos obrigados, tá vendo?
obrigados a guardar, em consequência do mandamento divino, em substituição ao antigo sábado. Então, eles começam dizendo que foi a igreja que prescreveu, depois eles falam em consequência do mandamento divino. Mas que mandamento divino? Deus mandou guardar o domingo. Outra nota. Nós, católicos, pois, temos para a santificação do domingo, em substituição ao sábado, precisamente a mesma autoridade que possuímos para todo outro ponto de nosso credo, especialmente a autoridade que é a Igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Pelo que vós, que sois protestantes, não possuís realmente autoridade alguma, pois que para isso não existe autoridade na Bíblia, e não consentireis em que ela possa estar em qualquer outra parte. Tanto vós como nós, efetivamente, seguimos nesse ponto a tradição. Está vendo que eles reconhecem? Mas nós a seguimos crendo ser ela parte da palavra de Deus. E a igreja, sua guarda e intérprete divinamente designada, vós a seguis, acusando-a em todo tempo de guia falível e traiçoeira, que muitas vezes invalida o mandamento de Deus. Clifton Tracts, volume 4, artigo A Question for All Bible Christians, página 15. Então aqui eles reconhecem claramente que eles estão baseados na tradição, mas que os protestantes também estão seguindo a tradição nesse ponto, mas que a Igreja Católica tem autoridade. Mas espera aqui, se Deus dá autoridade a uma igreja e essa igreja trai essa autoridade que Deus lhe confia, será que as ações dessa igreja vão ser ratificadas por Deus? Se essa igreja está sendo infiel ao depósito que Deus lhe confiou, Deus vai continuar mantendo essa igreja como depositária das verdades eternas? Se ela está traindo o depósito que Deus lhe confiou, que são as verdades sagradas de sua palavra, não, Deus não vai continuar mantendo essa igreja como depositária das suas verdades. Mas essa igreja se torna uma igreja corrupta, uma igreja caída, uma igreja que se distanciou da verdade divina e precisa retornar para Cristo, senão será vomitada de sua boca. Tá certo? Vamos para a pergunta 8. Quando deve ser finalmente concedida a salvação ao povo de Deus? Vamos ver. Mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, verso 5. Mediante a fé, né? Pergunta 9. Importante dizer aqui que nós não pregamos a observância dos mandamentos, inclusive do sábado, para salvação. Mesmo embora a observância, a obediência aos mandamentos é importante para a salvação, mas nós não obedecemos para sermos salvos. Mas obedecemos porque, em primeiro lugar, é Deus que nos concede força para obedecer, porque o homem por si só ele não tem força para obedecer a lei de Deus. É só através do novo nascimento, né? Só mediante o Espírito de Deus em nós, nos ajudando, nos dando força. Tá? E é como uma consequência da obra salvífica de Cristo em nossa vida que nós obedecemos. É porque uma vez já tendo sido alcançados pela salvação de Cristo, tendo conhecimento da salvação de Cristo e dos seus mandamentos que ele ordena, dos mandamentos do Pai, né, que o próprio Cristo observou, que nós também devemos observar, é que nós temos assim então a iniciativa de obedecer aos mandamentos. Então a salvação é pela fé. Como nós vimos aqui, é mediante a fé que nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Pergunta 9. Estando a salvação de Deus prestes a vir, sobre quem pronuncia ele uma bênção? Vamos ver sobre quem é essa bênção pronunciada. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal. Isaías 56, 1 e 2. Está vendo?
Então aqui nós vimos primeiramente o quê? A salvação prestes a vir, a justiça prestes a se manifestar. Aqui nós vemos um aspecto da salvação que é o aspecto futuro. A salvação é um processo que acontece no passado, no presente e no futuro. Passado é o que Deus e Cristo já fizeram por nós. Presente é o que eles continuam fazendo por nós. E futuro é o que eles ainda farão por nós. Que é nos redimir aqui deste mundo, dessa condição em que nós nos encontramos, né? E é dessa salvação que Isaías está falando aqui. A salvação está prestes a vir. E o juízo, a justiça a manifestar-se, né? E aí depois que vem o sábado, bem-aventurado o homem que fizer isso, o homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer algum mal, ou qualquer mal que seja, mesmo o menor que for, né? Pergunta 10. Está esta prometida bênção restrita a qualquer classe de pessoas? Vamos ver. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos. Todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6 e 7. Não só para os judeus. Porque o que muitos católicos e protestantes têm o costume de dizer? Que sábado é coisa de judeu, é o dia de guarda dos judeus. Engano isso. Se falaram isso para você, mentiram. E se falarem ainda algum dia isso para você, estarão mentindo, não acredite. Porque o que a palavra de Deus diz aqui em Isaías 56, 6 e 7? Até os estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem, que guardarem o sábado, eles serão aceitos, porque aqui vem falando que a minha casa, né, que é o templo lá da época de Isaías, é uma aplicação primária essa daqui, para o templo de Isaías. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabemos que esse templo depois foi destruído, né? Mas o fato é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Por que ele criaria um dia de descanso somente para um povo e para o outro não? E outra, o sábado ele foi instituído mesmo antes de haver nacionalidade alguma, na primeira semana da criação. Então não é coisa de judeu, coisa nenhuma. Tire isso da sua mente, porque isso são subterfúgios para induzir você ao erro. Ressalta destes textos que no último dia, quando os homens estiverem esperando o aparecimento do Salvador, será feito um convite aos que realmente amem o Senhor, para separarem-se do mundo, observarem o sábado verdadeiro e apartarem-se do mal. E esse convite está sendo feito a você agora. Estamos vivendo agora no fim dos tempos. E esse dia precisa ser observado. Pergunta 11. Que ordena Deus aos seus ministros para fazerem neste tempo? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, 1. E é isso que nós precisamos fazer. Proclame esse mandamento onde quer que você estiver. Através de publicações, através de viva voz nas ruas, nas praças, como eu já fiz algumas vezes, em algumas cidades importantes do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, capital do Espírito Santo, e Belo Horizonte. Tinha planos aí de ir para outras cidades, mas devido a essa questão da pandemia, tive que abortar esses planos. Mas Deus está suscitando pessoas aí em todas as partes do mundo para proclamar em alta voz essa verdade tão importante de sua palavra. Vamos para a pergunta 12. Que mensagem de reforma do sábado envia Deus?
Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, 13 e 14. Nota, mesmo pela maioria dos profetas cristãos, o sábado do Senhor não é agora chamado santo e digno de honra. É por muitos estigmatizado de judeu. O Senhor previu como isso sucederia nessa época e inspirou o profeta a escrever: se desviares o teu pé do sábado. Esta expressão é forte e indicadora de que muitos estariam pisando o dia de Deus, fazendo nele sua própria vontade, em vez de buscarem honrar ao Senhor pela santificação do sábado. Ah, meus amados, eu apelo a você agora, se você está pisando o dia do Senhor, se você está espezinhando esse dia, se você está maltratando esse dia, para de fazer isso. Desvia teu pé de ficar pisando no sábado, de ficar tratando esse dia como se fosse um dia qualquer, pois ele não é, não. Se o próprio Deus, mesmo não estando cansado, ele interrompeu as suas atividades de criação e parou nesse dia, nos deu o exemplo para que nós fizéssemos isso também. Se o próprio Deus fez isso, quem você pensa que é para não fazer? Quem você pensa que é para estar pisando o dia do Senhor? Tome muito cuidado, porque isso terá uma punição. E agora que você está ouvindo isso, você não será inocente. Se você fizer diferente, se você continuar pisando o dia do Senhor. Porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Mas agora que você está tendo acesso a este estudo da palavra de Deus, você não é mais ignorante desse ponto. Vamos continuar. Pergunta 13. Como serão chamados os que se empenharem nessa reforma? Chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, 12. Então nós estamos aqui para reparar as roturas, ou seja, os buracos, os rombos que foram feitos nesse muro. A lei de Deus é como um muro que nos protege das consequências da transgressão, da rebelião contra Deus. E nós estamos aqui para reparar esse rombo que foi feito na lei de Deus. Pergunta 14. Que diz outro profeta haverem feito entre o povo de Deus professos ensinadores? Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, 26. Olha, meus amados, está vendo? Muitos sacerdotes aí, ó, homens que deveriam ser líderes nas coisas de Deus, estão profanando o sábado do Senhor. Isso foi no tempo de Ezequiel, é uma aplicação primária, e isso acontece em nosso tempo, em sua aplicação secundária. Muitos estão pisando, transgredindo a lei de Deus, profanando os seus sábados. Pergunta 15. Que têm eles feito para manter suas teorias? Vamos ver a resposta a essa pergunta. Ezequiel 22, 28 diz assim: e os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ezequiel 22, 28. Tá vendo? Então, meus amados, o que os profetas, no tempo de Ezequiel, eles estavam fazendo? Figuradamente aqui é falado que eles estavam tentando tampar aquele buraco no muro com um reboco ruim. Vamos simplificar assim, né? Com um reboco ruim. Dizendo que o Senhor havia dito,
sendo que o Senhor não havia dito. E é o que estão fazendo hoje também, né? Dizendo que é o domingo, mas não é. Dizendo que é a autoridade da igreja, que a igreja católica é a igreja que Deus confiou a autoridade, etc. Mas ela traiu essa autoridade. E deixou que o Estado, que o Império Romano, introduzisse aí as suas abominações pagãs em seu meio. E perpetuou a transgressão aos mandamentos de Deus. Vamos ver essa nota aí de nosso estudo. Diz assim: cal não adubada é a indevidamente trabalhada, e por isso não fará liga, nem dará prova satisfatória. Assim sucede com os motivos apresentados para a observância do domingo, em lugar do sábado bíblico, ou sétimo dia. Não somente são errôneos e indefensáveis em si mesmos, mas inteiramente inconsistentes e destrutivos uns dos outros. São como as testemunhas empregadas pelos líderes judeus para condenar a Cristo. Dos tais, diz o registro divino, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. São Marcos 14, 55 e 56. A falta de concordância entre eles era em si mesma uma prova da falsidade de seu testemunho. Em nada, talvez, é a falta de concordância melhor ilustrada do que nas razões apresentadas para a observância do domingo. Note-se o seguinte: um diz que o sábado foi mudado do sétimo para o primeiro dia da semana. Outro diz que o mandamento do sábado impõe só um dia de repouso, depois de 6 de trabalho, e por isso não houve troca do mandamento. Raciocinam alguns que todos deveriam observar o domingo, porque, como dizem, conquanto Deus não tenha designado um dia especial, não obstante é necessária a concordância, e o ter qualquer dia como sendo sábado equivaleria a não ter sábado algum. Outros, com o fito de evadirem-se dos reclamos da lei de Deus, asseveram que o preceito do sábado é uma daquelas ordenanças que nos eram contrárias, contra nós, apagadas e pregadas na cruz. Entretanto, admitem que um dia de repouso e convocação é necessário, e, portanto, o dia da ressurreição de Cristo, ao que dizem, foi escolhido. Outra classe diz que crê ser impossível saber qual seria o sétimo dia, sem que, entretanto, tenham dificuldade alguma em asseverar qual é o primeiro dia. Determinar qual é o primeiro dia não tem dificuldade, né? Só o sétimo. Alguns têm a ousadia de declarar que o domingo é o sétimo dia da criação. Outros, com igual certeza, dizem que os que observam o sétimo dia estão buscando ser justificados pela lei e ficam fora da graça. Outra classe de opiniões mais liberais diz crer que cada pessoa deva seguir sua própria vontade, observando um dia ou outro, ou dia nenhum. Ainda como se houvessem atingido o grande desiderato ou achado o elo que lhes falta no argumento, homens dotados de inteligência acima do comum costumam declarar que é impossível observar o sétimo dia num mundo redondo e em movimento. No entanto, por mais estranho que pareça, não encontram dificuldade alguma na observância do domingo, em qualquer parte, e creem que esse dia deve ser observado em todo o mundo. Por fim, é mais terrível e presumidamente do que todos os outros, alguns, como Herodes, doutrora na matança de todas as crianças de Belém para assegurar a morte de Cristo, chegaram a ensinar que todos os mandamentos foram abolidos, para assim evadirem-se a obrigatoriedade contida no quarto. Como no caso de Herodes, porém, o ungido de Deus escapou do golpe mortal desse ímpio rei. Assim, no juízo, terão que enfrentar a Deus no tocante ao quebrantamento de sua lei, e verificarão que o preceito do sábado ali está imutável como o resto. Disse Cristo: qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Então é isso aí, né? Todos esses testemunhos aí são inúteis para dizer que o sábado não deve ser observado. Todos são inúteis. Se eu fosse pegar aqui um por um deles, isso ia me demorar muito tempo. Mas com certeza todos eles são
frágeis, são facilmente destruídos, como alguns deles vimos aqui, né, sendo contestados. Vamos para a pergunta 16. Que diz o Senhor irá acontecer com essa parede rebocada com cal não adubada? Dize aos que rebocam com cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de saraiva, caireis, e um vento impetuoso a fenderá. Ezequiel 13, verso 11. Então vai cair, esse muro vai cair. Não adianta você tentar rebocar ele com cal não adubada, não, com um desculpinho esfarrapada, que uma hora a casa cai. A expressão do nosso tempo, né? A expressão do nosso tempo é essa: uma hora a casa cai. Cuidado, a casa vai cair. Pergunta 17. Quando cairá essa saraiva? Ou entraste tu aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Jó 38, 22 e 23. Então, o dia da angústia, essa saraiva vai cair, tá? Fique atento. Pergunta 18. Sobre qual das 7 pragas cairá esta saraiva? Vamos ver. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e as cidades das nações caíram. Olha, as cidades das nações. Não é uma cidade ou outra, não. As cidades das nações. Lembra que eu falei no estudo anterior que no milênio a terra vai ficar toda em ruínas, todas as edificações vão cair? Aqui é confirmado nesse texto de Apocalipse. As cidades das nações caíram, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Apocalipse 16, 17 a 21. Então aqui por ocasião da 7ª praga, né, vai cair essa saraiva. Pergunta 19. A fim de preparar o seu povo para este tempo terrível, o que espera Deus que seus ministros façam? Não subistes às brechas, nem reparastes as fendas da casa de Israel, para estares firmes da peleja no dia do Senhor. Ezequiel 13, versículo 5. Tá vendo? Então, o que os ministros de Deus devem fazer? Devem subir para tampar essas brechas. Mas muitos, eles estão abrindo mais brecha ainda. Muitos estão abrindo mais brecha ainda, abrindo precedentes, abrindo excludentes para a transgressão. Ao invés de eles estar tampando a brecha, eles estão abrindo mais ainda a brecha. É terrível, é triste, mas é o que está acontecendo. Pergunta 20. Ao invés de buscar tapar a brecha feita na lei de Deus, a perda do sábado, e assim reparar a fenda, que têm feito eles? Olha só, vamos ver, não falei para vocês? Vamos ver o que eles têm feito. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Ezequiel 13, versículo 6. Então muitos estão, meus amados, dizendo aí para as igrejas aí afora, o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor me revelou, quando Deus não revelou nada. Estão inventando, estão te enganando. Cuidado com esses homens. São homens falsos, homens enganadores. E a punição deles virá se eles não se arrependerem. Vamos para a pergunta 21. Durante estas cenas finais, que mensagem está Deus enviando ao mundo para desviar os homens do culto falso para o culto do Deus verdadeiro e vivo? Então essa aqui é a mensagem aqui agora. Ó. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E a outra mensagem, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Apocalipse 14, 7 a 10. Esta é a última mensagem evangélica a ser transmitida ao mundo antes de que o Senhor venha. Ao tempo em que for pregada, se formarão duas classes de povo, uma que terá o sinal da besta, papado, e a outra que guardará os mandamentos de Deus e terá o seu selo, o sabro do 4º mandamento. Ver estudo 61 e estudo 100. Então é isso, meus amados. De que lado você vai ficar? Preciso decidir. E a última pergunta, a pergunta 22. Que mais fez Jesus no dia do sábado, além de assistir aos cultos religiosos e neles tomar parte? O qual andou fazendo bem. Todos esses versos aí vem dizendo, né?
o bem que Jesus fez nesse dia, que nós devemos também fazer, né? E a nota final aí do nosso estudo diz assim: ao estudarmos a vida de Cristo, verificamos que não fez do dia de sábado um dia de ociosidade, nem tampouco um dia só dedicado ao culto público e particular, mas de serviço ativo e de bênçãos para outros. Nesse dia especialmente andava ele fazendo bem, atendendo aos doentes e proporcionando alívio aos que haviam muito eram presa de Satanás. Lucas 13, 15, 16 e João 5, 5 e 6. E como é ele o nosso modelo em todas as coisas, nós também, como ele, devemos buscar fazer do sábado um dia de auxílio e bênçãos para outros, desatar os laços da impiedade, aliviar os fardos pesados, dar de comer aos famintos, vestir os nus e dar liberdade aos presos. É o jejum por Deus escolhido e a observância do sábado que lhe é mais aceitável. Isaías 58, 1 a 12. Nessa espécie de trabalho e ministério à margem para uma universal reforma do sábado, que é algo que até eu considero que eu preciso me envolver mais nisso, meus amados. Procurar fazer o bem ao sábado para as pessoas. É isso que Deus pede de nós. Então que Deus nos dê força, nos ajude para que possamos realmente fazer isso. Que Deus abençoe você e a mim e a todos nós na consecução desses objetivos, de honrar esse dia e de fazer nele aquilo que Cristo fez. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.